eu sou a professora Rossane e a gente vai falar a respeito do controle de constitucionalidade. Lembrando que a gente estava falando a respeito das decisões de mérito, pessoal. Nós falamos ali a respeito da decisão de mérito ali quanto ao aspecto subjetivo, objetivo. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, pessoal, da eficácia temporal das decisões do Supremo Tribunal Federal dentro do controle de constitucionalidade, da ADI, da DC e da DPF, pessoal. Quando eu tô falando de eficácia temporal, pessoal, a gente tem que ter em mente que as decisões da ADI, da DC e da DPF, elas se tornam obrigatórias não no trânsito em julgado. Professora, mas por que não no trânsito em julgado? Pensa bem, eu tô falando de uma decisão, pessoal, que ela retira uma norma do ordenamento jurídico. Então, na verdade, ela tem força do quê, se a gente for pensar bem? Analisa aqui comigo. Ela, na verdade, trata de um ato normativo que vai ser retirado do ordenamento jurídico, vai afetar toda a população, né? Então, eu preciso do quê? Da publicação da parte dispositiva no Diário da Justiça e no Diário Oficial da União. A partir de então, é que uma decisão proferida no controle de constitucionalidade, essa decisão da ADI, da DC e da DPF, se torna obrigatória. A partir da publicação da parte dispositiva no Diário da Justiça e no Diário Oficial da União, tá? A obrigatoriedade, pessoal, ela nunca vai se dar do trânsito em julgado, tá? Mas sim a partir da publicação, como a gente tem numa lei, tá? A partir do momento em que ela é publicada, é aí que ela vai gerar efeito sobre todos, efeito erga omnes e vinculante, tá? A partir do momento que ela tem a publicação da parte dispositiva no Diário da Justiça e no Diário Oficial da União. Professora, tem previsão legal a respeito disso? Tem sim, pessoal. A previsão legal está na Lei 9868 de 99, no artigo 28. O que nós temos que ter em mente é que, como regra geral, os efeitos dessas decisões, né, elas, né, têm como... Qual a repercussão? Retroagir. Então, o efeito da decisão de mérito, ele é ex tunc, né? O ato impugnado, ele é considerado nulo desde o seu nascimento. Essa é a regra, pessoal. Então, os atos, desde o momento que eles nascem, eles são considerados nulos, tá? Essa é a regra geral. Mas é possível, pessoal, que ocorra a modulação dos efeitos temporais, tá? Para que haja modulação dos efeitos temporais, ou seja, para que seja possível os ministros atribuírem, né, efeito ex nunc, ou seja, que aquele ato ele deixe de produzir efeitos a partir da publicação da parte dispositiva no Diário da Justiça e no Diário Oficial da União, a partir daquele momento. Ou então é possível que o Supremo fixe um momento futuro para que aquele ato deixe de produzir efeitos, tá? Mas para que isso aconteça, eu preciso fazer a leitura do artigo 11 da Lei 9882 de 99. Quando eu estou falando de um ato ex nunc, eu posso citar para vocês a ADI 4029, em que a declaração de inconstitucionalidade falava da sanção que existia no Estatuto dos Servidores, sabe? Aquele chamado concurso interno, subia de cargo de nível médio para nível superior. Essa ADI, ela declarou inconstitucional essa previsão do Estatuto, mas ela fixou como marco aí, como período para incidência a partir da publicação, ou seja, o efeito ex nunc não ia retroagir para os atos que já haviam se consolidado anteriormente. Mas eu também posso estar falando de um efeito pró-futuro, tá? Houve uma ADI que falou sobre a inconstitucionalidade da lei que tratou da criação de região metropolitana no Rio de Janeiro e também de micro-regiões. Veja a repercussão disso tudo. Nesse caso, foi fixado pelo Supremo um prazo pró-futuro, ou seja, 2 anos após a publicação no Diário da Justiça, no Diário Oficial da União, para que fizesse, né, para que se notasse a produção de efeitos, tá bom? Para evitar qualquer dano, né, uma repercussão aí muito maior. Para que seja possível, para que eu possa falar em modulação em meio a esse cenário, nós falamos do que tanto? Ora, para que haja modulação dos efeitos, eu preciso do voto de 2/3 dos ministros. Sendo que toda vez que eu estiver falando da regra, que são efeitos ex tunc, o Supremo não precisa se manifestar de modo expresso, mas para que quando há modulação, ou seja, quando o Supremo tem interesse de atribuir efeito ex nunc ou mesmo pró futuro, ele precisa expressamente se manifestar.
Essa manifestação precisa ser de quantos ministros? Ó, de 2/3 dos ministros. Eu preciso de voto de 2/3 dos ministros, ou seja, de 8 dos 11 ministros que existem no Supremo Tribunal Federal, tá? Quando que é possível essa modulação? Ora, se eu estiver diante de uma situação de segurança jurídica ou excepcional interesse social, tá? Quando eu estiver falando de segurança jurídica ou excepcional interesse social, daí eu posso sim falar a respeito da modulação. Caso contrário, não é possível se falar de modulação dos efeitos, tá? A esse respeito, eu já disse para vocês, a gente pode extrair a leitura ali da Lei 9882. Vamos dar uma olhadinha o que diz ali no dispositivo, tá? Da Lei 9882. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Artigo 11, vamos dar uma olhadinha, tá? Lembrando que essa lei trata especificamente da arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá bom? Olha lá, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo em vista razões de segurança jurídica, olha ali, razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. É os casos que eu disse para vocês ali, da questão das criações de região metropolitana lá no Rio de Janeiro e também da questão da sanção dos servidores. Aqueles exemplos que eu disse para vocês. Segurança jurídica, sanção dos servidores, excepcional interesse social nas regiões metropolitanas e micro-regiões do Rio de Janeiro, tá? Diante dessa situação, pode o Supremo Tribunal, por maioria de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos daquela declaração, ou mesmo decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou em outro momento que venha a ser fixado, tá bem? Lembrando aqui que o Supremo se vale da expressão trânsito em julgado nessa situação, tá bom? A modulação dos efeitos, ela não é um ato muito corriqueiro, mas o Supremo tem ultimamente se valido dela com muita mais frequência do que no passado, tá? Aqui, pessoal, a respeito da modulação dos efeitos, da eficácia temporal, acho que a gente exauriu essa questão. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho a respeito da extensão da declaração, tá? Técnicas que podem ser utilizadas pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à DI, ADC e ADPF, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou, dá um like, se inscreva no canal e ative o sininho e a gente se vê na próxima aula.